Versão pública de apresentação de conduta sem integrantes do país. D. Falta de comunicação à administração tributária para 30 dias ou pena extravio do documento fiscal. Parágrafo 1. Quando se tratar de contribuinte enquadrado no regime tributário do Simples Nacional, aplicar-se a disputa prevista na legislação federal. Discussão no capítulo 3, seus incisos, parágrafos, linhas e acessórios. Em votação. Vereador Luiz Capão? Não. Vereador Luiz Capão? Voto a favor. Vereador Walter? Ganas? Vereador Almeida? A favor, Raimundo? Favor, presidente. Burita? Contra. Tarcísio? A favor, Almeida? Gilmar? A favor. Ivo? Almeida? Aprovado. Vereador Rafael Benevides, que vota a favor. Rafael Benevides. Aprovado por 11 votos a 1. Vamos para o capítulo 4. Das taxas municipais. Capítulo 4 das taxas municipais. Artigo 128. As taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos, divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. Seção 1 das taxas de poder de polícia, subseção das taxas de licença e localização TLL. Artigo 129. A taxa de licença e localização TLL tem como fato gerador o licenciamento obrigatório de estabelecimento quanto às normas administrativas constantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, do Código Urbanístico e Ambiental e do Código de Polícia Administrativa relativa ao saneamento da cidade, controle e ordenamento das atividades urbanas de higiene, costumes, tranquilidade e segurança públicas. Parágrafo 1º. Inclui-se na incidência da taxa de exercício de atividade decorrente da profissão, arte, ofício ou função. Parágrafo 2º. Para efeito da aplicação da legislação, considera-se o estabelecimento local ainda que é residencial o exercício de qualquer das atividades que abrangidas. Parágrafo 3º. Considera-se que estabelecimentos distintos para os efeitos de incidência da taxa. Inciso 1. Os que, embora no mesmo local ainda que com idêntico ramo de negócio pertencem a diferentes pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 2. Os que, embora sob as mesmas responsabilidades de ramo de negócio, estejam situados em locais diferentes. Artigo 130. A taxa é batida pela diligência para a verificação das condições para a localização do estabelecimento quando alguns existentes no entorno de sua compatibilidade com o plano diretor de desenvolvimento urbano, do Código Urbanístico e Ambiental do Código de Polícia Administrativa. Artigo 131. A taxa será calculada de acordo com a tabela de receita número 3, anexa a esta lei, e o lançamento se fará com base na declaração do contribuinte ou de ofício de acordo com os critérios de normas previstos em ato do Poder Executivo. Parágrafo 5º. A taxa será paga de uma só vez antes do licenciamento da atividade conforme critérios definidos em ato do Poder Executivo. Artigo 132. São isentos: primeiro, do pagamento integral da TLL, a empresa pública e a sociedade de economia mista deste município; B, os órgãos de administração direta, colaborativa e fundações municipais; C, o microempreendedor individual; V, conforme definido na lei complementar federal 123 de 14 de dezembro de 2006, contra a atividade de exercício de dispensa de campo. É a pessoa prévia. D, estabelecido que seja de qualquer público. Artigo 133. São infrações às instituições da seguinte finalidade. Primeiro, o valor de 50% do tributo não contínuo recolhido por forma de informação para fim de lançamento com a apuração e ação fiscal. Segundo, o valor de 100% do tributo não recolhido na falta de informações para fim de lançamento combinada com a prática de ato que configure qualquer das circunstâncias agravantes previstas no artigo 41 desta lei. Subseção 2. A da taxa de fiscalização e funcionamento, TFE. Artigo 134. A taxa de fiscalização e funcionamento TFE tem como fato gerador o poder de polícia para a fiscalização e estabelecimento quanto ao cumprimento das normas administrativas constantes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, do Código Urbanístico e Ambiental e do Código de Polícia Administrativa relativas ao ordenamento do uso de
de ocupação do solo, a higiene, costume, seguridade e segurança pública. Esse parágrafo primeiro inclui-se na incidência a TFF exercício de atividade decorrente da profissão, arte, ofício ou função. A parágrafo segundo, para efeito de aplicação deste artigo, considera-se estabelecimento o local, ainda que residencial, do exercício de qualquer das atividades dele abrangidas. Parágrafo terceiro, considera-se estabelecimento distinto para efeito de incidência da taxa. Primeiro, os que embora no mesmo local, ainda que coincidência no ramo de negócios físicos ou jurídicos. Segundo, os que embora sob as responsabilidades de ramo de negócios estejam situados em locais diferentes. Artigo 135, considerando o ocorrido do fato gerador da taxa. Primeiro, a 1º de janeiro de cada exercício civil para contribuintes já inscritos. Segundo, na data do início da atividade para contribuintes que se inscreveram no curso do exercício civil, calculada proporcionalmente aos meses restantes do exercício, contados a partir do mês de pedido de inscrição ou a inscrição do ofício. Parágrafo 1, considera-se o estabelecimento ou exploração de atividade até a data da entrega do pedido de baixa ressalvada a prova de contrário, conforme definido em regulamento. Artigo 36, a taxa será calculada de acordo com a tabela de receita número 24, anexa a esta lei, e o lançamento se dará com base na declaração do contribuinte ou de ofício, de acordo com os critérios e normas previstos no ato do Poder Executivo. Parágrafo único. O pagamento da taxa será anual de uma só vez ou parceladamente, conforme o calendário fiscal definido em ato do Poder Executivo. Artigo 137, são isentos. Primeiro, o pagamento legal da TFL. A empresa pública e a sociedade de economia mista neste município. B. Os órgãos da administração direta, autarquias e fundações municipais. C. O microempreendedor individual. Lei, conforme definido da Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006, quando a atividade ser exercida, dispensar a vistoria prévia. D. O estabelecimento que seja tempo de qualquer culto. Artigo 138. São infrações as situações a seguir indicadas passíveis de aplicações das seguintes penalidades. Primeiro, no valor de 50% do tributo não recolhido, a falta de informações para fim de lançamento por apurada em ação fiscal. Segundo, no valor de 100% do tributo não recolhido, a falta de informações para fim de lançamento combinada com a prática de ato que configure qualquer das circunstâncias agravantes previstas no artigo 41 desta lei. Terceiro, no valor de R$ 150, a falta de pedido de baixa de inscrição no Cadastro Geral de Atividade CGA, no prazo de até 30 dias do encerramento da atividade, quando se tratar de microempresário individual, profissional, autônomo e microempresa. Quarto, no valor de R$ 300, exercício de atividade por contribuinte enquadrado como microempresário individual, microempresa ou profissional autônomo sem inscrição no Cadastro Geral de Atividade CGA do município. Quinto, no valor de 100%, no valor da taxa com imposição mínima de R$ 600, a falta de pedido de baixa da inscrição no Cadastro Geral de Atividade CGA do município no prazo de até 30 dias do encerramento da atividade por contribuinte que não se enquadram nas situações previstas no inciso 3º deste artigo. Ou seja, no valor de 100%, no valor da taxa de imposição mínima de R$ 850, no funcionamento de estabelecimento sem inscrição no Cadastro Geral de Atividade CGA por contribuinte que não se enquadram nas situações previstas no inciso 4º deste artigo. Subseção 3 da taxa de licença de urbanização TLU. Artigo 139. A taxa de licença de urbanização TLU tem como fato gerador o licenciamento obrigatório e fiscalização quanto às normas administrativas relativas às edificações, lateramento, desmembramento, remembramento de áreas, abertura e ligação de novos dobradouros e do sistema viário urbano, a proteção estética, paisagística, urbanística, histórica da cidade, a higiene e a segurança pública. Artigo 140. O pedido de licença será feito por petição assinada pelo proprietário do imóvel ou interessado direto na execução da obra e instruída com a certidão negativa de débito da unidade imobiliária e demais documentos previstos na legislação própria. Parágrafo único. Não poderá ser iniciada a obra de abertura de ligações de novos dobradores ou sistema viário urbano ou promovido por desmembramento ou remembramento de áreas sem a devida licença. Artigo 141. A taxa será calculada em conformidade com a tabela de receita número 5 da anexo desta lei. Artigo 142. O lançamento da taxa será realizado com base na declaração do contribuinte ou de ofício, de acordo com critérios de norma previsto em ato administrativo. Artigo 143. Facear o pagamento da taxa antes da entrega do alvará. Parágrafo único. A conducidade do alvará de licença implicará no pagamento de novo alvará. Artigo 144. Para efeito do pagamento da taxa de cálculo diária de construção, obedecerão as tabelas de valores unidades padrão em vigor
adotadas para avaliação de imóveis urbanos. Artigo 145 são isentos da taxa. Primeiro, a limpeza ou pintura interna e externa de prédios, muros e gradis que não exijam a instalação de tapumes, andames ou telas de proteção. Segundo, a construção de passeios e alongadores públicos promovidos de meio fio. Terceiro, a construção de barracões destinados à guarda de materiais, à colocação de tapumes e a limpeza de terreno, desde que o proprietário interessado tenha requerido licença para executar a obra no local. Quarto, as obras de construção, reforma de construção, reconstrução, instalação realizada por entidades de assistência social ou religiosa em nome de suas propriedades que se destinem à execução de suas finalidades. Artigo 143. São infrações às situações abaixo indicadas sem prejuízo das previstas no Código de Identificações de Obras Passivas de aplicação das seguintes finalidades. Primeiro, o valor de 50% não recolhido, a falta de informações para fim de lançamento quando apurada em ação fiscal. Segundo, o valor de 100% do tributo não recolhido na falta de informações para fim de lançamento combinada com a prática de ato que configure qualquer das circunstâncias agravantes previstas no artigo 141 desta lei. Terceiro, o valor de R$50 por dia a execução de obras sem a autorização do órgão competente. Subseção 4 da taxa de licença para a exposição de publicidade das vias e locadores públicos e locais expostos ao público TLP. Artigo 147. Taxa de licença para a exposição de publicidade nas vias e locadores públicos e locais expostos ao público TLP tem como fato gerador o licenciamento obrigatório, bem como sua fiscalização quanto ao cumprimento das normas administrativas constantes na legislação do município concernente ao ordenamento das atividades urbanas, estética urbana, poluição do meio ambiente, costumes, ordem e tranquilidade pública. Artigo 148. A taxa será calculada de acordo com a tabela sexta anexa a esta lei. Artigo 149. O lançamento da taxa será concedido com base na declaração do contribuinte ou de ofício de acordo com critérios e normas previstos em ato do Poder Executivo. Artigo 140. Far-se-á o pagamento da taxa, primeiro, antes da expedição do alvará para a declaração de publicidade, segundo, anualmente nas datas fixadas em regulamento no caso de inovação do alvará. Parágrafo único. Com a incidência da taxa não dispensa o pagamento de preço público quando o equipamento estiver localizado em locador público. Artigo 151. Do pagamento da taxa. Primeiro, as distintos de hospitais, entidades filantrópicas, beneficentes, culturais ou esportivas quando fixadas no prédio em que funciona. Terceiro, cartazes ou letreiros indicativos de trânsito, locador de comissão funerária de viagem de transporte coletivo. Terceiro, a publicidade de entidade beneficente pela comunidade tributária. Artigo 152. São infrações de situações abaixo indicadas sem prejuízo da revista do Código de Postura possíveis de aplicação das seguintes penalidades. Primeiro, o valor de 50% do tributo não recolhido, a falta de informações para fim de lançamento quando apurado em ação fiscal. Segundo, no valor de 100% do tributo não recolhido, a falta de informações para fim de lançamento combinada com a prática de ato que configure qualquer das circunstâncias agravantes previstas no artigo 43 da lei. Terceiro, no valor de R$500 por placa ou qualquer elemento de publicidade depois de quem tenha a exposição permitida ser devida licença. Subseção 5 da taxa de vigilância sanitária. Artigo 153. A taxa de vigilância sanitária TVS tem como fato gerador o exercício do poder de polícia para a fiscalização das exigências higiênicas sanitárias previstas no Código Municipal de Saúde em atividades, estabelecimentos e locais de interesse da saúde para a concessão do alvará de saúde. Artigo 154. O sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica sujeita à fiscalização nos termos do Código Municipal de Saúde. Artigo 155. A taxa será paga no início da atividade por ocasião da renovação do alvará de saúde na forma prevista na tabela da Receita número 7. Parágrafo 1º. O alvará de saúde tem prazo de validade de 1 ano. Parágrafo 2º. A renovação do alvará de saúde será solicitada com antecedência de até 30 dias da data de expiração do seu prazo de validade. Artigo 156. São infrações de situações abaixo indicadas das previstas no Código Municipal de Saúde passível de aplicação de seguintes penalidades. Primeiro, o valor de 100% do tributo corrigido a falta de lançamento da declaração para o tributo. Segundo, o valor de R$50 por dia ao funcionamento dos estabelecimentos constantes na tabela 4, 7, sem a licença da vigilância sanitária. Terceiro, o valor de R$300 ao se embaraçarem a ação fiscal ou sonegarem documentos para apuração da
da taxa. Subseção 6 da taxa de controle ambiental. Artigo 157. A taxa de controle ambiental que se acha como fato gerador o exercício regular do poder de polícia por meio de órgão ou entidade competente da administração descentralizada para o controle e fiscalização das atividades e empreendimentos potencialmente causadores da degradação ambiental ou utilizadores de recursos naturais. Parágrafo 1º. O controle de fiscalização ambiental será exercido por meio de seguintes procedimentos.